Olá, tudo bem com você? Por aqui tudo muito bem, obrigada. E se eu te disser o seguinte, que o curso de verdade só começa quando acaba? Vamos conversar sobre isso? Olha só, hoje a gente vai tratar de um tema que está aqui no 6Ds, que eu já disse para vocês que recomendo fortemente a leitura, né? Tem muito conteúdo bom aqui, apesar de eu não usar a metodologia em si, mas o livro é excelente em termos conceituais, exemplos, etc. E hoje eu quero falar sobre essa questão que ele traz aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Não sei se vai dar para ver bem. Aqui. Não, aqui. Estou mexendo o dedo errado. Né? Sobre esse processo de 4 fases da aprendizagem, que é muito pertinente para a gente, independentemente de qual modelo de design instrucional você use, seja 6D, seja modelo AD. Eu costumo dizer, assim, só eu e você aqui, bem pertinho, vem cá pertinho. Na minha visão, as 6Ds cabem no modelo AD e sobra espaço ainda. Volta. Bom, então vamos falar sobre essas 4 fases da aprendizagem que ele divide assim, né? Então, uma coisa interessante que ele traz, que é o seguinte, ele fala, porque a gente costuma falar, né? A gente vai preparar um curso, tem que pensar no antes, durante e no depois, não é? Você pensa as suas soluções de treinamento assim também? Antes, durante e depois do treinamento? E aí ele traz uma discussão para inserir esse tema sobre como deve ser o nome dessas fases. Que chamar antes, durante, depois pode dar uma conotação errada, de que o antes não importa tanto e que se foca mais no durante, o que é de certa forma uma verdade, né? A gente, nas ações de treinamento que a gente vê por aí, que a gente desenvolve muitas vezes, a gente acaba focando só no durante, só no curso em si, na entrega do curso em si, não é? Às vezes, dependendo do projeto, ou não tem necessidade, não é relevante o suficiente, ou, infelizmente, não se vê a importância dessa preparação anterior ao dia do treinamento, ao fazer o treinamento propriamente dito, né? E muito menos no depois. Então, eu entendo um pouco essa questão que ele traz com relação a essas nomenclaturas passarem uma falsa ideia de que o que só importa é o momento do treinamento e o antes e o depois fica um pouco esquecido, né? Daí ele traz uma situação bem interessante aqui, um exemplo muito interessante, que ele diz que na Pfizer, não sei se ainda hoje é assim, né? Mas aqui, segundo o relato, em 2005, a fase 1, que é o antes, né? O que a gente costuma chamar de antes do treinamento, na Pfizer se chama rampa de acesso. Que a fase 2, que seria o durante, se chama residencial. E a fase 3 se chama aplicação on the job, que é o depois. E eu fico pensando aqui com você, né? Eu falo, gente, mas não dificultou mais? Né? Já os autores do livro sugerem que se chame de fase 1, fase 2, fase 3, e eles incluem uma fase 4, tá? Que é bem legal também. Eu já vou mostrar para você a tabela aqui, compartilhar a tela com você, você vai conseguir visualizar, tá? O fato é, gente, esse exemplo da Pfizer nos mostra que o quê? Não importa o nome que você dê para essas fases. Importa que você tenha alinhado esse conceito com o teu time e discuta sobre isso, né? O que significa a fase 1? Seja a fase 1, seja, como é que eles chamam? Rampa de acesso, seja o antes. O nome é o que menos importa. Eu vejo às vezes as pessoas entrando em umas discussões muito filosóficas, assim, transcendentais, sobre o nome que tem que se dar. Eu brinco assim, que, poxa, meu nome é Soane, eu tenho que repetir muitas vezes, às vezes eu tenho que soletrar, às vezes eu tenho que simplesmente aceitar. Como diz o meme aí, eu aceito o que a pessoa tem para me dar.
Então, se me chamar Suelen, Sônia, Sueli, tá tudo certo, eu respondo, tá tudo bem. Nem corrijo, tanto faz. Importante é tá falando comigo, então não importa. Vamos conversar, entendeu? E a mesma coisa aqui, né? Bom, então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com você, onde eu tenho aqui em PDF. Olha só. Então, o que o livro traz pra gente, né? E a gente pode usar. Inclusive, eu acho que vale trazer um vídeo aqui pro canal para cada uma dessas fases. O que você acha? Se você me falar que sim, eu trago. Deixa um comentário aqui embaixo. Já aproveita esse momento e se você ainda não está inscrito no canal, faça isso agora. Se inscreva, né? E já dá aquele joinha maroto, tá bom? Vamos lá. Espero que não esteja muito escuro aí pra você, que eu esqueci de acender a luz da minha frente aqui. Deixa eu fazer isso agora rapidinho. Segura aí, enquanto você tá dando like. Não mudou muito, né? Bom, vamos ao que importa. Então aqui, fase 1, que a gente costuma chamar de antes, os autores do livro 6Ds chamam de preparação, que eu acho super pertinente, acho que o nome tá claro, né? E aí ele fala sobre, né, aqui uma leitura obrigatória e outras atribuições. Na verdade, isso aqui, para quem usa modelo AD como eu, isso aqui é a fase de análise. Análise e planejamento do projeto. Então você vai fazer análise das necessidades, ver quem que vai participar, fazer o desenho do curso, aqui já seria a segunda etapa do AD, né, o design do curso. Plano de avaliação, ou seja, elaborar as questões desse treinamento, também seria no design, no primeiro D do AD. O convite, como é que a gente vai convidar essas pessoas, chamar essas pessoas para participarem? Vai ser uma convocação, porque o treinamento é obrigatório, vai ser... você vai preparar um teaser para esse treinamento, ver que está dentro da etapa de análise e planejamento, da solução como um todo, né? Ele coloca aqui essa fase de preparação, né? Marketing, divulgação do curso, às vezes... você fala, poxa, as pessoas não estão realizando o treinamento. E aí você vai ver, não teve comunicado. O curso só subiu na plataforma, mas as pessoas não sabem que ele está lá. Daí fica difícil, né? Se ajuda. Então, talvez veja aí se é você quem, como, enfim, analista ou como designer instrucional, como seja, se é com você que vai ficar a responsabilidade da divulgação, ou se você vai pedir apoio de comunicação interna, por exemplo, principalmente quando é um curso que vai ser realizado por um público que não está o tempo todo no computador, né? Talvez um público mais operacional e tal, mais de fábrica, por exemplo, e aí você precisa criar materiais ou contar com o apoio de uma equipe de pessoas que possam criar materiais de divulgação, como pôsteres, por exemplo, para colocar ali nas áreas onde essas pessoas circulam, percebe? Quando o treinamento é para esse tipo de público, isso fica mais claro, né? Como é que as pessoas vão saber? E aí você pensa que, não, a pessoa está o tempo todo no computador, ela vai saber. Não vai. Tem que pensar também como que você vai divulgar, a partir de quem vai sair essa divulgação, vai sair a partir do treinamento, vai sair a partir do RH, vai a partir da área demandante, que eu acho que em geral é o melhor jeito, né, de fazer, porque quando o treinamento é quem comunica, olha, treinamento disponível, faça, fica aquela sensação de, lá vem o treinamento de novo com mais um curso para eu fazer, né? Já quando vem ali um comunicado do gestor da área, ou às vezes até do presidente da empresa, dá uma outra importância para aquele tema, né? Reunião com gestores, leitura de fundo, exercícios online. O que é essa leitura de fundo? Talvez seja uma leitura preliminar, né? Exercícios online, assessments, dependendo, né? Treinamento de liderança, por exemplo. É bem legal você aplicar alguns assessments antes, né? Para entender o perfil, para poder discutir. Ou às vezes até, ainda que seja um treinamento para liderança, mas aplicar alguns assessments no time, nos liderados. Porque se você tem ali, você vai trabalhar relacionamento líder e liderado, é importante que esse líder tenha um mapeamento
do comportamental, por exemplo, do time dele, para que ele saiba como lidar. Então, por exemplo, se você usa DISC, se é a metodologia aí da tua organização, né? Então, um líder, por exemplo, colérico, putz, complexo, né? Um líder não, misturei. Colérico, um líder dominante. Um líder dominante e um time totalmente dominante também. Pô, vai dar conflito. Como é que vai resolver isso? Treinamento precisa abordar essas questões, entendeu? Então pode ser interessante nesse tipo de situação elaborar e entregar, né, e realizar esses assessments antes do curso em si, até para te ajudar a preparar o treinamento, né? Depois a fase 2, que a gente costuma chamar de durante, ele chama de aprendizado. Bom também, gosto, né? Porque é onde vai, onde vai, ou pelo menos deveria acontecer a aprendizagem em si, né? Que é o que a gente está implementando no AD, né? Que a gente desenhou na etapa de design e está implementando aqui. Então tem as instruções em sala de aula, virtual, online, enfim, discussões, simulações, exercícios, roleplay, action learning, que são as estratégias que são usadas durante o treinamento, né? E aí, mais uma vez, embora seja aqui fase 2, para quem usa modelo AD como eu, o desenho dessa solução e a definição dessa estratégia está na etapa de análise, no A do AD, tá bom? Fase 3, transferência, que é a aplicação desse trabalho aqui, o depois, né? Muito que bem. Você fez o treinamento, voltou para o teu posto de trabalho, e daí? O que acontece agora? E acho que aqui, concordo com o livro menciona, eu concordo plenamente, que muitas vezes o grande problema está aqui. Falar, o treinamento não trouxe resultado. Não é que o curso foi ruim, não é que a fase 2 foi mal aplicada. Muitas vezes é que não houve fase 3. Não houve um apoio a essa transferência. Inclusive, isso está muito conectado também com o nível 3 de avaliação de resultados do modelo Kirkpatrick, que é a avaliação de comportamento, né, ou de mudança de comportamento, que antes a gente chamava de avaliação de aplicabilidade ou avaliação de transferência, né? Então, vê como as coisas vão se conectando. Quando você vai entendendo cada vez mais dessas metodologias de treinamento, de design instrucional, de avaliação, etc., elas vão em alguns pontos se conectando, né? Tá? Então, o que tem aqui na fase 3? Transferência. Transferência, né, e aplicação do trabalho. Estabelecer metas, planejamento de ações, acompanhamento, discussão com o gestor, ensinar outras pessoas, prática deliberada, relatório de progresso, reflexão, colaboração. Vale ressaltar que aqui também ele traz estratégias, né? Estratégias de como aplicar esse aprendizado no trabalho. E quando que a gente pensa nessas estratégias? Lá no antes, lá na análise e planejamento do projeto, para que ela aconteça aqui. E para que ela aconteça aqui, eu preciso entregar material de suporte para esse aluno e talvez até para esse gestor, se for o caso, para prepará-lo para que ele não cobre do aluno, não faça cobranças para o aluno da aplicação, mas para que ele ajude o seu liderado a aplicar aquele conhecimento, né? O que a gente acaba vendo muitas vezes como uma ação, uma pseudo-ação de transferência. A pessoa volta para o trabalho depois do treinamento, aí o gestor fala, e aí, como foi? E aí, como foi? Nada, né? Foi legal, foi interessante, foi super bacana, nossa, foi maravilhoso o treinamento. Então tá bom, tchau. Não, isso não é aplicação, né, do que foi visto. É só uma percepção. E percepção é aquela coisa, né, gente? Cada um tem a sua, né? E vai depender não só de como foi o treinamento, ou como o treinamento foi desenhado, ou como o treinamento foi entregue, mas vai depender também essa percepção de como eu estava no dia. Eu estava bem, eu estava com problema, né?
Eu me lembro uma vez eu fui assistir uma aula da pós, eu estava fazendo na época, e meu cachorro tinha sumido, tinha fugido e tal, eu não achava. E eu fiquei arrasada. Eu fui para aquela aula, mas assim, se alguém me perguntasse como foi a aula, eu falava, foi péssimo. Foi horroroso. Porque a minha mente não estava ali, eu estava preocupada com outra questão, né? Mas não quer dizer que foi ruim o treinamento, percebe? Foi só a minha percepção em função do que eu estava sentindo, que não tinha nada a ver com o que estava sendo posto na aula, percebe? Então, tomar cuidado com isso, né? Agora, importante, gente, quem é que tem que levantar a mão e falar, gente, olha, a gente precisa pensar aqui em como que esse conteúdo vai ser aplicado no dia a dia do aluno. Quem que vai fazer isso? O demandante? Não. Quem que é o especialista em aprendizagem? Não somos nós? A gente é que tem que levantar essa bandeira. Por mais que, inicialmente, pelo menos, se não fizer parte da cultura de aprendizagem da organização, inicialmente, você vai encontrar uma resistência, falar, não dá tempo, tudo bem, não tem problema. Mas você fez o teu papel de levantar a bandeira e nos próximos você vai fazer também, até que você encontre a oportunidade, a brecha de entregar também uma solução de apoio à transferência da aprendizagem, entende? Tá? Não desista. E nem pense, mas nunca teve, não vai ter agora. Não, sempre tem a primeira vez, não tem? Só que para isso alguém precisa ir lá e falar. Porque o cliente, lembrem-se disso, gente, isso é muito importante. Nós somos os especialistas em aprendizagem. O cliente não. Se ele fosse o especialista em aprendizagem, ele não precisaria da gente. Concorda comigo? Entendeu? Então, o papel é nosso. De alertar, de falar, de dar as opções, de entregar soluções, de falar, olha, então a gente fez aqui um treinamento de sistema, vamos entregar para o aluno no final do curso, para que ele tenha ali em mãos um pocketbook, algo que ele possa imprimir com os principais atalhos, teclas de atalho do sistema, por exemplo. Sabe? Isso é um material de apoio, entendeu? Tá? Muito bem. Certo? Matamos aqui a fase 3. E aí ele coloca a gente costuma já falar, né, antes, durante e depois, mas ele põe ainda uma fase 4 de realização. Ele chama aqui de pare, avalie e reconheça as realizações. Autoavaliação, avaliação de terceiros, né, os gestores, pares, subordinados, uma avaliação 360, né? Mudança de métrica de desempenho, melhor produto de trabalho, reconhecimento. Então, o que ele está falando aqui de realização, dessa fase da aprendizagem? Que é justamente o reconhecimento tanto do aluno que colocou aquele conhecimento em prática e alcançou o resultado esperado. Esperado quando? Quando a gente conversou com o demandante lá no início da demanda, né? E também, não só o reconhecimento dele, e aí você pode, dependendo de como você desenhou e conversou e alinhou isso com o teu cliente, falar, olha, o que a gente vai ter de reconhecimento? Vai existir uma premiação? Vai existir, sei lá, seja uma carta do presidente ou do gestor de falar, valeu, vai ser um tapinha nas costas na reunião semanal, semestral, sei lá. Você pode conversar sobre isso, né? E também, e talvez principalmente, com relação a olhar para os resultados alcançados, né? Quando ele fala aqui da mudança de métrica de desempenho, o impacto no indicador. Então, é entender se, a parte foi transferido, foi aplicado e deu o resultado, é aqui. Entende? Então ele não para. Então não para no treinamento em si. Percebe? E daí isso é muito. E aí você consolida, né? O aprendizado de fato e tem dados para mostrar essa consolidação. Percebe? Isso que é bacana. Você pensar nessas 4 fases que ele traz aqui, vai fazer o quê? Vai fazer com que você possa ter a oportunidade de mostrar a relevância do teu trabalho. Então a gente precisa, e por isso eu fiz questão de trazer esse conteúdo para você aqui, porque a gente precisa parar de pensar só na solução de treinamento em si. Então você precisa de um treinamento sobre
sei lá, feedback, tá bom. Então tá aqui o treinamento de feedback, pronto, meu trabalho tá feito, tá entregue. Não, teu trabalho não tá feito, a não ser que você entenda que teu trabalho é entregar curso. Aqui, se você me segue aqui, no meu canal no YouTube, nas minhas redes, se você é meu aluno, meu mentorado, você sabe que o nosso papel não é esse. O nosso papel como profissional de treinamento não é entregar curso, certo? Não é Instituto Universal Brasileiro. Lembra disso? Ai, ai, saiu mais um cabelo branco aqui. O nosso trabalho é o quê? É apoiar a organização a atingir os seus resultados por meio de ações de treinamento. É isso que a gente faz. Você concorda comigo? Você acha que eu tô viajando, tô brisando aí? Quero muito saber da tua opinião, quero muito que você me fale. Se você concorda com isso, se você usa essas 4 fases hoje no teu trabalho, se você está se encaminhando para isso, quero muito saber. Deixa o teu comentário aqui embaixo. Combinado? Eu já vou deixar outro vídeo aqui para que você possa continuar se aprimorando e estudando cada vez mais sobre o fantástico mundo do treinamento. Um beijo, tchau, até a próxima.